Meus irmãos, boa noite. O nosso evangelho de hoje é o capítulo 6, cujo tema central é o Cristo Consolador. Então vamos ver o item 3, que trata exatamente do Cristo Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26. Então Jesus promete outro Consolador. O Espiritismo, como o próprio Allan Kardec o definiu, é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas afinal, do que é que trata o Espiritismo? O Espiritismo, na verdade, responde a vários questionamentos íntimos que nós temos durante toda a nossa existência. E é de vital importância que a gente compreenda que é a chave que nós precisávamos para compreender melhor o nosso destino enquanto espíritos. Porque nós sabemos que nós somos espíritos eternos. Então, se nós somos espíritos imortais, criados por Deus, então nós temos que conhecer o propósito de Deus para todos nós. Então, questões como quem é você, por exemplo? Antes de você nascer, o que é que você era? Por que você está nesse mundo? Por que algumas pessoas sofrem mais do que as outras? Por que uns nascem ricos, outros nascem pobres? Por que alguns vêm cegos, outros aleijados, alguns débeis mentais, com problemas de transtornos mentais, comportamentais, enquanto que outros nascem inteligentes e saudáveis? E afinal, o que é o Espiritismo? Qual o propósito da doutrina espírita? Então, o Espiritismo é uma doutrina revelada pelos espíritos superiores através de médiuns e organizada, ou seja, codificada por um educador francês, cujo nome ele era conhecido por Allan Kardec, que em 1857 começou a codificar a doutrina espírita. Surgiu, portanto, na França há mais de um século, né? Então a gente tem que observar os princípios básicos da doutrina espírita são a existência de Deus, que é fundamental, né? A imortalidade da alma, a reencarnação, o esquecimento do passado, a comunicabilidade dos espíritos, a fé raciocinada e a lei da evolução, porque nós não somos estáticos, nós somos dinâmicos e a nossa tendência é exatamente sair da estagnação e partir para o dinamismo da ação. Então a maioria das pessoas hoje, vivendo uma vida atribulada, como todo mundo se percebe hoje em dia, não estão, na verdade, interessada nos problemas fundamentais da existência. A maioria se preocupa com os negócios, com os bens, com os prazeres, problemas materiais e problemas particulares. Acho que questões como existência de Deus e imortalidade da alma são de competência de sacerdote, de padre, de ministros, de presidente de casas espíritas, de filósofos ou então até teólogos também. Então, quando tudo está bem na vida dessas pessoas, elas nem se lembram de Deus. É apenas para fazer uma oração, quando se lembra, ir à igreja,
como se tais atitudes fossem simples obrigações das quais todos têm que desincumbir de uma maneira ou então de outra. A religião para essas pessoas é mera formalidade social, alguma coisa que as pessoas devem ter e nada mais. No máximo, será um desencargo de consciência para estar de bem com Deus. É assim que a maioria das pessoas procede, se comportam como tal. Então, por que conhecer o Espiritismo? Quando as pessoas são surpreendidas por um grande problema, uma queda financeira desastrosa, a perda de um ente querido, uma doença incurável, fatos que ocorrem na vida de qualquer pessoa, não encontra dentro de si mesma a fé necessária nem a compreensão para lidar com problemas desse tipo. Então, a gente vê que para enfrentar, eles não conseguem e acabam o quê? Caindo no desespero total. Então, a doutrina espírita contribui para que cada vez mais nos libertemos do formalismo ou da religiosidade puramente material, não é? E procuremos aprimorar o nosso sentimento, espiritualizando a nossa existência física. Então, a doutrina espírita ela não veio destruir nenhuma religião, mas veio libertar a criatura humana de certas ideias religiosas, como, por exemplo, a ideia de inferno, castigo de Deus, medo de Deus, a crença em milagres, etc. Então, a gente observa tudo isso como é importante, porque a gente observa também que Jesus não prometeu curar ninguém, mas sim aliviar as dores das pessoas. Ele não disse, eu vos curarei. Ele disse, eu vos aliviarei. Ele promete alívio a todos nós. Então, por isso que ele diz, pegue sua cruz e siga-me. Mostrou o caminho quando ele foi ao Calvário, mostrando que todos nós já delinquimos tanto em existências pregressas que é uma necessidade evolutiva para todos nós galgar os passos necessários em busca da nossa angelitude, porque nós somos autores do nosso destino. Nós é que temos que concretizar em nós mesmos e edificar o nosso processo de evolução. Então, a tendência do Espiritismo é nos fazer sair do apego do formalismo, da obediência a certas noções que não tem mais como existir, como medo de inferno, não é? A gente tem que compreender que Deus é amor. Se Deus é amor, nós temos que aprender a incorporar o amor na nossa existência física, para que daí possamos progredir cada vez mais. Deixar o culto dos ídolos, tenham forma de santos ou então de qualquer outra forma, e tratar de realizar a nossa reforma moral, que é básica, que é imprescindível para o nosso progresso. Então nós temos que conquistar esse tipo de esclarecimento para que a gente possa progredir mais rapidamente. Então, o conhecimento espírita abre-nos uma visão ampla e racional da vida, explicando-a de maneira convincente e permitindo-nos iniciar uma transformação íntima, aproximando-nos de Deus, porque não existe nenhuma forma que acelere o nosso progresso se não for através da reforma íntima, da mudança dos hábitos pregressos, os quais a gente já delinquiu tanto. Então, ninguém progride apenas porque presta culto externo a esta ou aquela divindade, pois o progresso real só se manifesta pela transformação moral, pela realização integral de cada um de nós no plano das leis divinas, cujos resultados práticos se resumem nessa simples, mas profunda advertência de Jesus: a cada um segundo as suas obras. E a primeira obra que o homem precisa e deve realizar como condição básica para o seu progresso está dentro de si mesmo, que é a sua transformação moral. Esse esforço íntimo demonstra respeito a Deus,
É adoração consciente, sem culto externo, sem medo de castigos. Daí porque a insistência com que a doutrina espírita se preocupa com a reforma individual de suas criaturas, fazendo-nos compreender a inutilidade do formalismo, como também dos rituais e das atitudes convencionais e espetaculares. É nesse sentido, precisamente, que se deve e se observa a influência do espiritismo no plano religioso, mas é uma influência renovadora, porque modifica certas concepções, afasta o homem do fanatismo e das superstições, mostrando Deus como simples distribuidor de favores celestiais, o que não tem mais cabimento em pleno século XXI, não é? Então a gente observa que, por exemplo, em lugar do peditório e dos sacrifícios, como se Deus tivesse preferências particulares, ou estimasse os tributos materiais, o Espiritismo nos faz pensar na responsabilidade individual. Então, em lugar da devoção pura e simples, a doutrina espírita esclarece a necessidade da ação, do esforço próprio para que sejamos melhores a cada dia. Em vez de esperar que as graças venham do céu, a doutrina espírita nos ensina a trabalhar para que possamos merecer primeiramente, a fim de que recebamos o que é justo, o que é necessário, e não o que as nossas ambições desejam. Então, uma das consequências da doutrina espírita é libertar o homem da crença estática nos objetos de culto, fazê-lo sair do estágio primário da religião para outro plano do conhecimento, compreendendo e sentindo Deus como expressão pura de justiça, e não mais como entidade individualizada ou confinada nos limites da concepção antropológica. Então, ao invés de ter medo de Deus, permanecendo na fase rústica do cristianismo, o homem passa a ter confiança na sabedoria divina, cujas leis são imutáveis e perfeitas. Em lugar de submissão pelo temor, o homem passa a respeitá-lo pelo amor, ultrapassando as limitações tradicionais e evoluindo cada vez mais. Então, o conhecimento da doutrina espírita, quando bem compreendido em seu legítimo pensamento, nos faz sair das crenças estáticas para o sentido dinâmico da fé. Em lugar de ficar rezando ou adorando fetiches, para não ser castigado, o homem procura o quê? Dinamizar a sua vida íntima pelas boas ações, excluindo a ideia de penas infernais, que é um dos grandes entraves ao progresso do homem, porque o valor das ações individuais acontece quando cumprimos o nosso dever consciente e espontaneamente, sem receio de nenhuma sanção, sem ser necessário que estejamos vigiados ou sob qualquer forma de imposição. Daí se segue que o modo de nos conduzirmos perante Deus tende a se modificar naturalmente de acordo com a lei do progresso moral e intelectual, dando-nos mais coragem espiritual, mais segurança e tranquilidade interior. Então, segundo a doutrina espírita, salvação é libertação íntima, é a paz de consciência à custa do esforço e da prática e exercício do bem, é o cumprimento do dever nas mínimas como nas grandes coisas, é finalmente o triunfo sobre os vícios e as paixões, é a própria criatura que se salva. Não são os anjos nem os espíritos que virão salvá-la como favor ou como graça. Cabe a cada um de nós, a cada um, se salvar, procurando, estudando, trabalhando, se esforçando e reformando a sua vida íntima, cultivando e combatendo os vícios. Essa é a forma certa de evoluir. Aquele que consegue superar
As dificuldades, principalmente as de ordem interna, sentindo-se dia a dia mais próximo da libertação consciente, está operando a sua própria salvação, que não é uma subida para o céu e nem é o milagre da iluminação momentânea, é o progresso do espírito, sobrepondo-se aos abismos que o rodeiam a cada passo na experiência terrena. Muito obrigado a todos.